Maria pede que se sente e afirma querer as ações, e conta que as perdeu por muito pouco. Ela diz que estava num momento ruim de sua vida e que resolveram entrar na lábia de Renato, e quer se reerguer para reassumir a empresa. Armênia questiona se ela aceita a proposta, mas Maria diz que não aceitará, pois gosta demais de Gerson. A italiana diz não entender, mas a sucateira diz que ela não tem nada de boba, rasgando elogios para o jovem, e deixa claro que não pode se casar sem amá-lo. Armênia diz que o amor vem depois. Maria diz entender bastante de casamento, pois já teve 3 maridos, e afirma que Gerson não será o quarto. Armênia pede que pense melhor, mas Maria diz não querer repetir erros e diz não querer que Gerson passe por isso, pois ele é muito legal. Ela diz não ter coragem de fazer essa sacanagem com Gerson, mas Armênia diz que ele a ama verdadeiramente. A sucateira diz que, justamente por isso, não irá destruí-lo se casando com ele. Ela volta a elogiar o ex-noivo e diz que ele não merece isso. Laurinha xinga Maria e diz que agirá com calma, tendo certeza de que é ela quem manda as cartas. Também diz que, se confirmar, questiona como conseguirá. Ingrid questiona se está tudo bem, e a madame diz que estava esperando para jantar. Ingrid vê a correspondência e diz que alguns amigos de Paris a escrevem de vez em quando, e afirma que é ótimo receber cartas. A tia diz que jamais tinha pensado nisso. A jovem diz que, com uma carta, tudo pode acontecer, alegando que não podem saber o que tem dentro delas. Ela se retira para falar com sua mãe. Laurinha fica desconfiada. Ingrid se assusta com Jonas e pede perdão. Ela conta que notou Laurinha preocupada, mas que não pode ter certeza, e sobe para ver sua mãe. Jonas acha graça de tudo. Isabel quebra a unha ao tentar digitar. Ela questiona como funciona o computador. Ela começa a bisbilhotar e acha alguns recibos de depósito de Jonas para Paula. Ela se toca que se trata da ex de Edu. Paula conta que sua situação é bastante pior, pois seu protetor é uma incógnita. Adriana diz que é igual, mas Paula diz que ela se acostumará com o tempo, relembrando que ela e Laurinha estão cada vez mais amigas. Adriana diz que deve ter sido difícil para ela aguentar tudo isso, mas Paula duvida. A jornalista tenta animá-la dizendo que fará algo que ela adora, macarronada. A bailarina se anima. Edu estranha a demora de Gouveia e diz que ele não atende nem dá sinal de vida. Também diz que ele deve fazer um depósito na conta da fábrica e que não está gostando disso. Guga diz que ele é um empresário sério e pede que se acalme. Armênia conta tudo o que ofereceu a Maria, mas que ela não aceitou o acordo. Moreira acha inacreditável. A italiana diz que Maria é mulher de fibra e que Gerson a merece e a fará querê-lo. Também diz que não se acham 2 Maria do Carmo pelas ruas. Neiva fica feliz pela decisão da filha. Maria diz que não poderia enganar Gerson, e a mãe diz que ela se poupou de outro casamento, relembrando Edu. Maria se irrita, e a mãe diz que ela sempre sofreu com seus casamentos, alegando que não pode se comparar. Maria diz que Gerson a ama e a trataria com carinho, mas o trataria com pena, e não daria certo. Ela diz que seria conta da vingadora se tivesse aceitado, mas Neiva diz que casamento por interesse vira porcaria. Maria diz que já resolveu seu problema e questiona o que ela decidiu com relação a Saldanha. Neiva jura que não sabe. Guida o chama de assassino. Renato lê a notícia e debocha, afirmando que pode fazer coisa pior com seus inimigos. Guida jura que acabará com ele, mas Renato diz que será bastante difícil, a xingando de coisas baixíssimas e a ameaçando por não ter nenhum poder. O encarregado traz a ficha de Pedro. Renato conta que ele quer comprar 30 carros. Guida não dá a mínima. Renato diz que está analisando para que Armênia não faça nenhuma besteira e exige que se retire. Mariana lê a matéria e questiona se ela conhecia Franklin. Ângela conta que se conheceram ali, mas Mariana diz odiar mentiras. A empregada conta que foi indicada para trabalhar ali e explica o motivo de ter chamado Caio. Ela confessa que Renato paga para vigiá-la, além de trocar coisas de lugar, como o quadro. Mariana exige que conte mais coisas. Ângela conta que ela e Franklin aprontavam tudo. Mariana questiona o porquê de ela ter mudado de lado. Ângela diz ter pena dela, mas Mariana dispensa esse sentimento, questionando o porquê de Renato estar fazendo isso. Ângela conta que odeia Renato, pois ele matou sua irmã. Isabel continua vendo os recibos e questiona o porquê de tantos depósitos no nome de Paula. Ela questiona se tem um caso. Ela começa sua atuação assim que ele adentra o quarto.
Ele questiona o que ela faz ali, e ela diz que estava o esperando, pois ama tardes ardentes. Ele questiona novamente o que está fazendo ali, e ela diz estar se sentindo jogada às traças. Ele pergunta o que ela pretende, e ela afirma que ele está duvidando bastante dela e se retirará, já que não a quer. Mariana diz que isso é muito grave. Ângela diz que provará que ele matou Manon. Ela conta que sua irmã morreu enforcada com uma meia de nylon. Renato chama por Mariana, e elas disfarçam. A esposa o cumprimenta. Ele explica o motivo de ter chegado cedo, e ela diz estar ótima. Ângela observa tudo. Neiva reza pedindo um caminho sobre o que deve fazer, ficar com Saldanha ou não. Ela diz que é tudo bastante complicado, pois precisa agir racionalmente, já que há bastante gente envolvida nisso. Ela relembra como xingou Salomé e agora está passando pela mesma situação que ela, e pede ajuda a Nossa Senhora do Carmo, madrinha de sua filha. Também pede ajuda a Nossa Senhora de Fátima e a Jesus. Ela súplica por ajuda. Edu fica sabendo que Gouveia não depositou nada e afirma que estão atolados de dívidas. Também relembra que Gouveia garantiu que não haveria problema nenhum e diz que podem estar entrando na maior fria. Edu começa a ligar para a residência do empresário. Ele fica sabendo que Gouveia não está em casa, pois embarcará para Nova York. Guga diz que isso é super normal, mas Edu diz que isso está bastante errado e relembra que todo o dinheiro das vendas está nas mãos dele. Eles partem. Mariana diz que poderia levar os documentos, mas ele diz não querer ela fora de casa, pois a cidade está bastante perigosa. Ela concorda, dizendo não querer preocupá-lo, e pede que volte logo. Ele diz que assim fará, pois ama estar ao lado dela. Assim que sai, ela diz que sairá e voltará antes que ele retorne. Ângela entende tudo. Isabel diz não ter nenhum problema, ainda está pensativa. Ingrid diz que irá para o La Bodeguita, e Isabel pede que não comente nada, e a filha diz não querer encrencas. Ingrid diz que Laurinha passa dos limites e pede que conversem no escritório. Edu continua achando tudo estranho. Guga diz que está preocupado. Eles partem. As duas preparam a macarronada. Adriana diz que já pôs água no sal e diz estar morrendo de saudades de morar ali. Paula pede que levante o astral e questiona como Rafael ficou. Adriana conta que nem conversou com ele e se chama de egoísta. Paula diz que não espera ninguém e vai atender a porta. Ela vê que se trata de Rafael, e ele diz querer conversar com uma amiga. Adriana o abraça. Ele diz estar arrasado. Ela diz estar no mesmo estado. Isabel diz que achou a história bastante teatral, mas tem como provar o contrário e que devem ficar fora disso. Ingrid diz que a Laíde é sua melhor amiga e afirma que as duas são proprietárias e que estão sofrendo bastante. Isabel diz que nunca irão descobrir a verdade, mas Ingrid diz que Rafael tentou com Paula, mas fracassou. Isabel fica interessada e saca que se trata da mesma Paula dos recibos. Ela questiona se é amiga dela, e Ingrid confirma. Isabel questiona se é da família Ramos, mas a Laíde diz que ela é órfã. Isabel disfarça, dizendo sentir pena. Ela chama Paula de inteligente e inconveniente. Ingrid diz que ela só reproduziu as declarações de Maria do Carmo. Ingrid pede que pense em algo para desmascarar Laurinha, pois está morrendo de pena dos dois. Isabel diz que mata Jonas se descobrir que ele está atraindo. Mariana diz estar bem e fez questão de dizer isso pessoalmente. Caio diz que Renato pode desconfiar de algo, mas ela diz que foi bastante boba por muito tempo. Ela diz que foi completamente cega e se chama de idiota. Caio diz que ela é romântica, pois achava que estava vivendo um filme, e ela diz ser um filme de terror. Ele diz que Renato é bastante esperto e que foi Jonas quem abriu seus olhos. Ele conta que o mordomo está apaixonado verdadeiramente por ela. Ela conta que o tem tratado muito mal e afirma que as coisas não ficarão assim, pois Renato ficará em suas mãos. Renato chama e diz que o cadastro já está todo certo. Ele o leva para a Armênia. Renato deseja que a Armênia faça tudo como combinado. Guida entrega a ficha. Armênia elogia a ficha de Pedro por ter comprado 30 carros. Guida fala que essa ficha veio da sala de Renato e aconselha que tome cuidado. Maria conta que chegou, e Neiva conta que estão a esperando há muito tempo. Edu e Guga dizem ter um problema sério. Edu pede que diga o que sabe sobre Gouveia. Ela diz não saber de nada. Ele conta que ele está roubando todo o dinheiro da fábrica. Neiva conta tudo para Lena e diz que foi bem feito.
Lena diz que Edu é boa gente, mas Neiva pede que não o defenda. Alaide conta que Saldanha está aí, e Neiva pede que mande-o entrar. Lena deseja coragem e se retira. Eles se cumprimentam. Ingrid conta que Isabel também acha que Laurinha está mentindo. Alaide diz que acabou tudo e que arrumará um novo amor. Rafael chega, e Ingrid duvida. Ele cumprimenta Lena. Alaide diz que ele não está colaborando, mas ele diz que resolverão o problema. Maria conta tudo sobre Gouveia. Edu questiona como pôde confiar, mas Maria diz que ele é da alta sociedade e sabe esconder os podres. Também diz que já deu muito tombo por aí. Guga diz que foram roubados feio. Maria conta que ele sempre volta cada vez mais rico. Edu questiona como fará, mas Maria diz que ele não recuperará nada, e Edu diz estar na falência. Máfia fica surpresa. Edu diz que Gouveia tirará tudo que tem e questiona o que pode fazer. Maria diz não saber e alega que não tem nada a ver com isso. Edu diz que deve haver uma saída, pois não se conforma com a situação, e relembra que dá tempo de ir ao rio atrás dele. Ele agradece e pede desculpas por ter incomodado. Maria fica despreocupada, pois Edu está pagando tudo o que fez. Eunice acaba esbarrando em Guga e o cumprimenta, se insinuando. Edu apressa. Ela continua se insinuando enquanto mostra a localização da quitanda. Ele adentra o carro e parte. Eunice elogia Guga e Maneco reclama por ela estar conversando com outro. Ela afirma que é a outra dele e que deve tomar conta de Adriana, pois ela é uma mulher livre e só tem compromisso com o prazer. Maneco diz que ela acabará com sua vida. Adriana conta que Maneco está atrasadíssimo. Isabel questiona sobre Paula e pede que não a chame de tia. Adriana diz que esqueceu que ela não é sua tia. Isabel explica que não gosta do termo tia, apenas, e pede que não ponha minhoca na cabeça. A sobrinha diz estar se sentindo rejeitada e questiona o que ela quer saber de Paula e para que quer saber. Isabel diz querer que ela e Ingrid fossem amigas e afirma ser uma mãe muito preocupada. Adriana rasga elogios para Paula e conta que ela é sua maior conselheira e amicíssima. Isabel pede o endereço dela, pois quer pedir uns conselhos, explicando que Ingrid está bastante rebelde e não a ouve nem conversa, e Paula pode fazê-la entender melhor a situação. Adriana diz que Paula sabe de tudo. Adriana recebe um telefonema de Maneco avisando que teve um compromisso importante e que sairão logo mais. Eles se despedem e ela encerra a ligação. Ela afirma que ele é cheio de compromissos. Rafael diz que precisam fazer um exame de sangue. O cliente pede o risoto de frango e Alaide pede que se acalme, pois já está levando. Ele agradece e pede desculpas. Neiva diz que continuarão, mas não quer que abandone Lourdes, e que queria ter coragem de dizer não, pois não acha certo, mas ele tem razão ao dizer que nenhum dos três é culpado pela situação em que estão. Também diz que não se sentiria bem fazendo Lourdes sofrer, mas afirma querer ser feliz ao lado dele. Saldanha desamala bastante e eles se beijam, comemorando. Lena interrompe, pois a panela está queimando. Saldanha ajuda. Eles a põem na pia e riem da situação. Armênia o cumprimenta e ele diz que já está saindo, mas ela pede que fique. Ela questiona o porquê de ter mandado pegar a ficha de Pedro. Renato diz que sempre foi o normal quando Maria do Carmo estava. Ela diz não querer que faça mais isso, mas ele afirma que pensou que as divergências profissionais já tinham acabado. Ela questiona o que ele acha da ficha. Ele diz que ficou meio intrigado, pois são muitos carros e pode verificar pessoalmente. Armênia diz não ser boba, alegando que dará o financiamento e não o quer se metendo nos negócios que faz. Após ela sair, ele debocha da situação. Ângela atende a porta e Mariana diz que Jonas é um louco por estar ali. Ângela sai para avisar caso Renato chegue. Mariana diz ser uma loucura. Jonas diz estar feliz por ela ter aberto os olhos. Ela diz não estar nas mãos de Renato e pede que se retire para que Renato não descubra nada, pois quer descobrir quem ele é e o porquê de ter feito tudo isso. Maria fica feliz pelos pombinhos e pede que tome cuidado com Sérgio. Neiva diz que não aguentará ele a perseguindo e humilhando. Saldanha diz que elas não precisam se preocupar, pois cuidará de tudo. Maria deixa claro que não quer sua mãe metida em baixaria e Saldanha afirma que não deixará que ninguém se intrometa em sua vida. Neiva diz confiar nele e questiona se Maria resolveu tudo com Edu. Maria diz que não sabe de nada e que partiram para o Rio de Janeiro. Edu diz que tentará pegá-lo de qualquer maneira.
Lena diz não acreditar que Laurinha inventaria isso. Alaide duvida bastante. Rafael diz que, se conseguirem provar que não são irmãos, ninguém vai poder fazer nada para separá-los. Lena diz temer quando vê perto de sua filha, mas ele afirma querer esclarecer tudo de uma vez, que procurará Juarez e que podem confiar nele. Lena questiona se dará certo, mas Alaide diz que o exame de sangue não tem como mentir. Mariana diz estar com ódio de seu marido por essa farsa que ele tentou passar e afirma que irá até o fim para descobrir toda a verdade. Jonas diz que foi tudo por dinheiro, mas Mariana diz que precisa descobrir tudo. Jonas diz que de nada adiantará, pois Renato é um sociopata. Ela se arrepia ao lembrar o que aconteceu com ela. Também diz que descobrirá tudo e afirma estar com uma terrível sede de vingança. Ângela comunica que Renato entrou pelos fundos. Ele sobe as escadas chamando por sua esposa. Mariana sai do escritório. Ele diz pensar que ela já estava no quarto e ela conta que Ângela ficou lhe fazendo companhia. Mariana conta que ficaram jogando tranca. Ela questiona se ele quer jantar agora e ele diz querer um drink. Jonas vê tudo pela cortina. Armênia conta que vendeu 30 carros hoje e que Renato quase atrapalhou tudo. Geraldo diz que ele deve se meter, pois é acionista da empresa, mas Armênia diz que Renato não levará vantagem em nada. Gerson diz que sua mãe é bastante esperta. Ela confirma suas táticas de controlar o maldito e diz estar bastante cansada. Os três voltam a repetir que ela deveria levá-los para trabalhar lá na contabilidade. Ela diz que pensará nisso outra hora e elogia a comida do La Bodeguita. Os três a levam para o quarto para se acomodar. Maria conta que não aceitou a proposta de Armênia. Neiva parabeniza a filha. Saldanha concorda com sua amada. Maria conta que gosta de Gerson como amiga e se retira para deixá-los à vontade. Saldanha questiona se ela está arrependida, mas Neiva diz que nunca pensou que aceitaria uma situação como essa, relembrando quanto xingou Onofre e Salomé, dizendo que está gostando muito dessa situação. Saldanha afirma que a vida ensina bastante e se aproxima. Ele diz que já ficou de castigo e agora merece muito mais que um beijo, pois a ama com todo o coração. Eles se beijam fortemente. Mariana diz fazer fantasias a respeito dele e afirma que sabe pouco sobre ele. Renato diz que tem pouca coisa interessante em sua vida. Jonas ouve tudo. Mariana diz que ele deve ter sido um galanteador e um homem vivido. Ele diz que a coisa mais interessante que aconteceu em sua vida foi tê-la conhecido. Ângela anuncia o jantar e eles se retiram. Jonas sai do esconderijo e abre as janelas. Edu pede que agilize. Eles falam com a recepcionista e vem Gouveia. Edu diz que não sabia que ele deixaria o país e diz que chamará a polícia. Edu conta que ele está fugindo do país com seu dinheiro, mas o empresário diz ser um absurdo. Gouveia diz que moverá um processo contra Edu e alerta seu advogado. Edu avisa que Ademar está ali para evitar que ele o roube ainda mais e exige seu dinheiro. Guga pede que se acalme. Gouveia diz que não é ladrão e pede que prove tudo de que está o acusando. Ademar exige o que seu cliente está pedindo. Gouveia diz que, pelo contrário, ele só tem direito a 10% da comercialização dos carros. Ademar diz que analisará e confirma que é apenas 10% dos carros e apresentação de contas semestralmente. Edu diz que caiu no conto do vigário e que o documento está alterado. Guga diz que ele deveria tomar mais cuidado. Edu diz que só confiou cegamente no ladrão. Ademar diz que é totalmente injusto, mas Gouveia diz que fez tudo às claras. Edu questiona como confiou no ladrão. Pedro diz que pode retirar os carros. Armênia fica feliz e diz que não fará o abatimento, pois já foi muito boa, alegando que poderão desistir do negócio caso não gostem do que está sendo proposto. Ele entrega a entrada e ela diz que irá com ele fiscalizar os carros antes de pegá-los. Ela pega o cheque para levar consigo. Juarez os cumprimenta. Rafael pede para conversarem em um local adequado. Ele explica tudo e Juarez diz que não é tão simples assim. O médico explica a situação. Rafael diz saber seu tipo de sangue e Juarez explica que esses exames não são nada comprobatórios. Alaide diz que tentarão tudo para descobrir a verdade. Ademar diz que ele não conseguiria nada contra Gouveia. Edu diz que o carro é seu e que não poderá continuar produzindo estando atolado de dívidas, e pede para conversar a sós com Gouveia. Todos se retiram. Edu o xinga de 1000 nomes e diz que o colocará na cadeia. Gouveia diz que ele não fará nada,
pois Ademar é competente e já sabe que os contratos estão dentro da lei. Ele diz que o playboy não entende nada de negócios e afirma que deveria dar graças por estar onde está, pois não é nada nessa vida. Também diz que não mandou ampliar a fábrica. Gouveia diz que as vendas são suas e que, se não fosse por ele, ninguém os conheceria. Edu questiona o porquê de não ter entregado esse carro nas mãos de uma comercializadora séria. Gouveia diz que ele não tem competência para ser empresário e exige que haja como um homem de verdade. Ele sugere que volte a galantear moças por aí e deixa claro que negócios são para os espertos. Edu joga a papelada na porta após ele sair. Ele fica desacreditado com a situação. Sérgio caminha pela rua e adentra a quitanda. Lena anuncia que ele está ali e Neiva pede que Deus o ilumine, com Saldanha alegando que gosta bastante do amado. Saldanha pede que entre. Sérgio diz que não quer escutar nada, apenas saber se ele voltará para casa ou não. Isabel a cumprimenta, agradece por recebê-la e afirma estar bastante preocupada com sua filha. Elas se sentam. Isabel espera que ela a ajude. Armênia diz que os dois fizeram um bom negócio. Pedro concorda. Ela diz estar contente por ele estar satisfeito. Renato os observa, debochando de Armênia e da situação em que ela se encontrará em pouco tempo. Laurinha cumprimenta Edu, questionando o que aconteceu. Edu conta que Gouveia é um vigarista, ladrão e salafrário, pois o deixou novamente na miséria, estando completamente falido.